Mensagem dia 11/4/1996. Eu já sabia que o fim dos tempos seria assim. Nada do que não me pertence eu irei pôr a mão. O que é impuro ficará para o seu dono, que gosta de tudo o que não presta. Só ele acumula cada vez mais no seu lugar todo tipo de imundície. Por isso seus soldados caminham lado a lado, com os mais fracos, todos os dias levando para um caminho que não terá mais volta. Ao redor de toda esta gente que diz o que quer e não põe um freio na sua boca, a alma escurece com as palavras que se diz. Se os teus olhos forem iluminados, todo o teu corpo será também. Quando, porém, passa a ver o que não presta, a boca fala também aquilo que não presta, como palavrões. Na conversa, só maldade, sem medir o que diz. Nesta hora, a minha luz se afasta. Entram em seguida as trevas, a força do meu adversário. Então passa a produzir nesta pessoa fenômenos estranhos de si mesmo, dizendo tudo o que vem pela frente. No linguajar dos homens, aceitam como pombagira, isso quer dizer feitiçaria, dada por um só espírito que é o chefe da macumbaria. Bento, meu filho, não precisas perder tempo com esta gente, pois quem já se comprometeu com o diabo tem no seu corpo a marca da besta. Errar, todos erram, mas sem permanecer na podridão. Ninguém terá força suficiente para tirar esta casta diabólica que está sobre a pessoa. Só eu, Jesus, o Salvador da humanidade, é que posso tirar, porque abaixo de mim, tirando a minha mãe, os meus anjos e santos, Satanás tem poder. Ele faz tudo sem que os olhos da pessoa possam ver que aquilo lhe pertence. Mas a mim, meu filho, que vejo tudo, dói. Vê o suspense que fiquei agora aqui contigo. Não dá nem para te dizer o quanto eu sofro. O meu Santo Espírito entristece só em falar para dizer-te o que era para ser meu já não me pertence mais. O valor de uma alma diante de mim é tudo que um homem ou uma mulher passa a pensar. Mas quando esta pessoa passa a tomar parte dos desejos carnais, roubar o que os outros têm, matar sem piedade, seja com arma ou de fome, ser drogado, ser viciado, cometer prostituição de homens perdidos, ela não terá parte comigo. Fica então um mundo tão dividido, mas que mal posso pôr meus pés por aqui. As minhas famílias nada têm a ver com isto. É como se tivesse só alguns pés de frutas boas no meio de um pomar todo podre. A diferença dos que são meus, como os que não são, pode avistar-se a distância de quilômetros. Pouco tempo resta para recolher o que é meu, senão é capaz de se estragar tudo. O fim dos tempos eu já sabia que seria assim, mas não contava a ninguém. O segredo principal que deixei para ser dito agora, que com a aproximação do meu retorno, viria este momento para esclarecer tudo o que tem que ser dito, através destas mensagens que estou te passando, meu filho. Os olhos leem, se o coração não servir. Se o coração não sentir, estas pessoas já não mais me pertencem. Obrigado, meu filho. Com Deus estás sempre, mas é preciso que sofras um pouco para dar todo o testemunho de um verdadeiro profeta, Jesus. Vejam todos vocês que essa mensagem é de 1996. E lá, claro, muito antes, né? Desde que Deus fez a terra, desde que Deus é Deus, Ele sabe de tudo. Então, Ele diz ali, eu já sabia que o fim dos tempos seria assim. Claro que todos nós, né, seres humanos, que tememos a Deus,
temos amor à vida, que temos amor à família, a gente sente um pouco de medo, né? Das coisas que estão acontecendo, do nosso dia a dia, o que está por vir. Mas ao mesmo tempo, se a gente confiar em Deus, se nós acreditamos que o profeta é um enviado de Deus, que as mensagens são verdadeiras, que a Sagrada Escritura é verdadeiro, as palavras que lá estão, na verdade nós temos que aceitar, porque se nada disso acontecer, a vinda de Jesus não vai acontecer também. Então, quando a situação começa a apertar, quando começa a acontecer aquilo que está escrito, né? Porque Deus, vamos dizer assim, Ele nos preparou para a gente estar com resistência, né? É como está acontecendo agora com o vírus, dizem que o corpo tem que ter imunidade. E nessa parte que é do ser humano, também nós temos que ter essa imunidade, né? Nós temos que estar firmes e fortes para quando esses dias chegarem, a gente ter resistência. Saber enfrentar de cabeça erguida, mesmo sofrendo as consequências que virão. Mas nós temos que estar de cabeças erguidas, não contentes, né, porque está acontecendo, mas contentes porque está chegando a vinda do nosso Salvador. Se não acontecer o que está acontecendo agora, que vai ser pior, né, para a vinda dele, ele declara em tantas mensagens, está lá na Sagrada Escritura, que o ser humano vai sentir inveja daqueles que já partiram. Imaginem vocês, né? Então, aparentemente parece que está começando a acontecer isso, né? A gente não sabe se é esse o momento, mas parece que tudo está se encaminhando para isso. Então nós devemos nos sentir felizes por esse motivo, que está acontecendo a vinda de nosso Senhor Jesus. Ele está preparando, por enquanto, né? Por enquanto, está tudo muito assim, devagar, está muito cauteloso, mas conforme o tempo vai passando, parece que vão pegando mais pesado, né? Já estão nas palavras um pouco mais ásperas. Esses que se acham donos da verdade, né? Esses que se acham donos da terra, o que tem o poder, na verdade, foram postos lá no poder por nossas mãos mesmo, e depois eles nos traem, né? Eles querem fazer a vontade deles, mas com Deus não é assim, né? Com Deus é a vontade de Deus, então Ele permite até um certo ponto. Nessa mensagem que mais me chamou a atenção, Jesus fala aqui, ó, fim dos tempos, eu já sabia que seria assim, mas não contava a ninguém o segredo principal que deixei para ser dito agora, que com a aproximação do meu reino viria este momento, para esclarecer tudo o que tem que ser dito através dessas mensagens que estou te passando, meu filho. Os olhos que leem, se o coração não sentir, essas pessoas já não mais me pertencem. É interessante isso, né? Porque depois a Aline vai falar na parte dela o que ela sentiu ontem. Eu nem escutei da boca dela ainda, né? Mas um pouquinho ela falou acho que para minha filha passou mais ou menos só, mas eu quero ouvir da boca dela. Mas engraçado é que em outros lugares teve pessoas que sentiram do mesmo jeito que ela sentiu. Como? Porque Deus está no coração de cada um de nós. Como fala aqui, ó, os olhos que leem, se o coração não sentir, essas pessoas já não mais me pertencem. Vocês estão vendo pessoas que estão na obra, estão se afastando da obra, criticando, taxando o profeta de falso, de mentiroso, pessoas que ficaram 20 anos na obra, mas aqui no começo Jesus diz, pessoas que participaram de outras entidades, né? Participaram de macumbaria, de feitiçaria, de sei lá, de um monte de coisa. Claro, se não for fiel para Deus, o que prevalece é aquilo que eles pertenceram. As coisas ruins estão lá dentro. Vocês foram buscar com suas próprias mãos a maldade e não conseguiram se limpar. Por isso vão sofrer para a eternidade. Ah, mas quem és tu para julgar? Eu não estou julgando, estou lendo e estou interpretando o que está aqui na mensagem. Jesus está falando em 96. Quando, porém, passa a ver o que não presta, quando a pessoa vai ver o que não presta, não está intitulado que tem que ver, está amarrado, vai ver porque quer, né? Quando vai ver o que não presta, a boca fala também aquilo que não presta, como palavrões, na conversa só maldade, sem medir o que diz. Nesta hora minha luz se afasta. Entra em seguida as trevas. A força do meu adversário, então, passa a produzir nessa pessoa
fenômenos estranhos, que muitos acham que é milagre, né? De si mesmo, dizendo tudo o que vem pela frente. No linguajar dos homens, aceitam como pomba-gira, isso quer dizer feitiçaria, dada por um só espírito, que é o chefe da macumbaria. Então, quantas pessoas que participaram disso? Quantas pessoas participam disso? Tem pessoas que são católicos, vão na igreja, mas participam também lá da macumbaria. Vai lá buscar feitiçaria para dentro do seu lar. Vai oferecer, sei lá, eu nem sei como é que é essas coisas, mas vão participar. Então estão indo em busca. Depois vão sofrer. Depois, às vezes, não conseguem mais se limpar. Porque o mal, Jesus fala aqui, ó, depois, né, na mensagem aqui ele está falando, depois dele, depois de Nossa Senhora, depois dos anjos, o inimigo de Deus também tem o poder dele para enganar as pessoas. E muitos dos seres humanos caem nessa conversa e não conseguem sair mais. Tentam, né? Tentam, mas a força do inimigo, se não for por Deus, você não consegue se livrar. Quem esteve lá dentro já. Então é muito sério isso, gente. Hoje, nessa situação que a gente se encontra, quantos que estão blasfemando novamente contra Deus? Depois não adianta chorar. Quantos que deixam de ajudar o seu próprio irmão? Quantos que negam uma mão, né, de estender uma mão a quem está necessitando? Depois não vai adiantar chorar. Quando você precisar, né, como o profeta contava aquela história da enchente aqui de Itajaí, no primeiro ano, um comerciante lá negou, né? Ele disse, eu não me misturo com esse tipo de gente. Na segunda enchente ele já estava lá misturado pedindo também. Então tem pessoas que se aproveitam, né? Como eu li naqueles 20 itens ali, se aproveitam agora da fraqueza que está acontecendo na economia e ainda sobe o valor das coisas, né? Para se aproveitar de quem tem necessidade. Cobram além daquilo que é o normal. Então, são pessoas que estão agindo pelo inimigo de Deus. Não é para ajudar o semelhante, é para tirar ainda do que o semelhante tem. Aproveita o momento de fraqueza, né? Aproveita o momento de desespero de algumas famílias. Em vez de ajudar, vai lá tirar ainda o que tem. Ou então, faz a pessoa se enterrar cada vez mais, né? Com mais dívidas, com mais promessas, com mais assinaturas, e aí vai por aí afora. Então, todas essas pessoas, vai chegar o momento de Deus cobrar. Vão ter que prestar conta. Porque Deus, ele é o dono do mundo. Ele não alugou o mundo, ele não emprestou o mundo, é dele. Ele deixou nós, os seres humanos, usufruir até o momento que ele quer. Mas a hora que ele vir cobrar, então cada um individualmente vai ter que prestar conta. Não vai adiantar os meus filhos, mas o pai me ajuda, não vai adiantar. Não vai adiantar eu procurar quem foi o meu pai, a minha mãe que ainda está viva, não vai adiantar. É individual, cada um vai ter que prestar conta. Então, seja sincero para Deus. Deus é misericordioso, ele está dando espaço. O sentimento da Aline ontem aqui, né, ao ver o rosto de Jesus, o que Jesus deve estar sofrendo nesse tempo? O que o homem conseguiu fazer com a sua maldade, né? Com a sua soberba, né, porque alguns têm o poder de fazer isso, né, estão lá no comando. Então, mandar fechar todas as igrejas. Quantas pessoas que estariam aqui no santuário nesse fim de semana, né, nessa Páscoa, tudo dentro das suas casas. Mas Deus ainda dá um jeitinho, né, deixa um espaçozinho para a gente, então, através da internet, que muitos dizem que é diabólica, que não presta mais para saber usar, se souber usar ela tem a sua bondade, né? Então leva até dentro do seu lar uma santa missa ainda com respeito, né? Uma santa vigília, uma Páscoa, se Deus quiser, abençoada por Deus, as bênçãos, né? Como falou o seu Hélio ali, uma explicação sobre o que é os paramentos da igreja, sobre o que é os óleos bento, né, tudo que for preciso, a gente ainda consegue passar. Mas vai chegar um momento, até isso nós não termos mais. Então aproveitem, gente, aproveitem. Não percam um minuto sequer. Enquanto a gente pode ter essa chance de entrar nos seus lares, aproveitem. Porque vai chegar o momento do desespero. E muitos não vão ter resistência. Muitas pessoas que estavam na obra já estão saindo por fraqueza, por entrar em desespero, ou por soberba, né, por achar que são melhor que os outros, então estão procurando outros lugares.
Mas Jesus diz, não saia de onde tu estás. Aquele que procurar se salvar vai se perder. E isso eles também não enxergam. Então não caiam nessas conversas. O profeta foi chamado por Deus em 1972, mas tem uma mensagem, né, que eu li no programa passado, que ele fala da quarta geração do profeta, já estava preparado. Quarta geração antes dele, até chegar ele. Tem a mensagem que fala, essa família eu escolhi para trabalhar para mim. Eu criei, né, eu criei para trabalhar só para mim. A família, muitas pessoas nos julgam, né? Que, mas tem um neto que faz isso, tem um sobrinho que faz aquilo. A família do profeta, todos são, claro. Mas o que Jesus se refere é os filhos. Ninguém está tirando ninguém da jogada. Mas o que Jesus está se referindo é os filhos não irão sair fora. Então, graças a Deus, os 9 filhos estão firmes. Com suas esposas e seus maridos, aqueles que queiram acompanhar, né? Aqueles que não querem, nós não podemos fazer nada. Mas, graças a Deus, ainda as esposas estão. Alguns dos maridos saíram fora, mas a família do profeta que ele está se referindo é os filhos e os netos que querem ser também sejam. As noras que querem ser, sejam. Porque se tornaram família dele. Mas a responsabilidade do profeta era os filhos. Os netos já são responsabilidade dos seus pais. Mas queira Deus que os netos, né, a grande maioria, estejam juntos. Então, as pessoas tinham que entender isso daí. E não usar isso como um pretexto, às vezes, para sair fora, para julgar, para criticar. Não vai adiantar nada. Você vai ter que prestar conta do que você fez. Não do que o filho do profeta fez ou do que um neto do profeta fez. Na hora de ajustar conta, você vai ser responsável pelos seus atos. Se você se deixou seduzir por coisas erradas, foi induzido por coisas erradas, não interessa. Você vai ter que responder por si mesmo. Então seja prudente, seja consciente, tenha o seu discernimento. Mesmo que seja um de nós que esteja errando, você vai errar igual por quê? Se depois você vai ter que prestar conta. Então seja sincero para Deus. Mude de vida já. Não foi ontem, não é amanhã, é hoje. Mude agora. A partir de hoje, mude a sua vida. Seja fiel para Deus.